Assembleia de Deus, harmonia. Queridos, com alegria eu cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, aos que estão em casa também, um abraço em cada um, e uma alegria de tê-los aqui conosco. Nós vamos remir o nosso tempo, uma vez que se trata do culto de ensino da igreja, o culto de instrução. Eu quero desde já agradecer a todos que vieram. Agradecer a vocês que vieram, bem como aos que estão à distância, nos ouvindo. Alguma pessoa pela primeira vez aqui? Alguém visitando, primeira vez? Sejam bem-vindos. Casal ali na graça do Senhor Jesus. É uma alegria recebê-los aqui. E a igreja está feliz, diga glória a Deus. Pastor Santana, dê um abraço ali no querido visitante que nos honra com a presença. Meus queridos, hoje nós vamos meditar um pouco no texto de Filipenses, capítulo 4. Nós leremos a partir do verso 1, Filipenses 4, do verso 1 ao 9, ficará como nosso texto de ensino do culto de hoje. Diz assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei assim firmes no Senhor. Amados, suplico a Evódia e a Sintique que restabeleçam a boa convivência no Senhor. Sim, peço a ti, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois ministraram comigo na causa do Evangelho, juntamente com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. E novamente vos afirmo, alegrai-vos. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas, breve voltará o Senhor. Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas, com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Tudo o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Amém? Tomem assentos, e é um texto bastante rico de orientações para a gente. Aqui está o apóstolo Paulo. Ele estava em sua primeira prisão em Roma. Vejam que aqui estão palavras de um homem que está preso. Ele fora acusado lá pelos judeus em Jerusalém, e diante da acusação houve um tumulto na cidade,
e tentaram imputar culpas a Paulo, porque ele pregava o Evangelho. E naquela época era quase que uma afronta, porque eles diziam que aqueles que se devotavam ao Evangelho era como se fossem submissos do reino, porque o rei, de alguma forma, esperava a verdadeira devoção das pessoas, e eram talvez tidos como traidores, uma vez que eles reconheciam como Deus, o Senhor dos céus e da terra, e não o rei. O rei tinha a sua posição, merecia ser honrado enquanto autoridade, porém, acima daquela autoridade, eles reconheciam o Senhor, e isso em si já não soava bem para as autoridades. Então, para vocês terem uma ideia, dos apóstolos de Jesus, 11 foram assassinados, exatamente por essa intolerância. E o apóstolo Paulo, nós vamos encontrar o João, por causa da palavra, sendo deportado para a ilha de Pátmos, onde o próprio Jesus ressuscitado apareceu a ele, mandando ele escrever as 7 cartas do livro do Apocalipse. E Paulo deixa claro: eu estou aqui por causa da palavra de Deus. Então, qual a culpa de João para ter sido deportado para uma ilha deserta e um lugar difícil, onde Jesus apareceu a ele e revelou o livro do Apocalipse? Então a gente vê como aqueles que falam a verdade são perseguidos, e até hoje isso não é diferente. Em um grau ou outro isso ainda existe, mais ou menos, dependendo da época e do local, porém, esse tipo de coisa, ele perdura ao longo da história da igreja aqui. E aqui estava Paulo, agora ele estava recebendo uma oferta vinda da igreja de Filipos, através de Epafrodito, um enviado para levar aquele recurso para o apóstolo, e ele estava aqui grato e fez uma carta, e essa carta aos Filipenses. E aqui nós estamos no capítulo 4, onde ele, escrevendo, diz: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades. Aquela igreja tinha sido fundada por ele. Ele pretendia ir numa direção, mas durante a noite ele teve uma revelação e aparecia um homem que manifestou a ele o desejo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele, nessa perspectiva, mudou a direção e seguiu agora sob a orientação desta revelação e do Espírito Santo, e foi pregar nesta região onde ele estabeleceu a igreja. E agora ele estava dizendo: meus irmãos, olha, portanto, meus irmãos, a quem amo. Possivelmente essa carta tenha sido levada até pelo próprio mensageiro que lhe levou o recurso, que ele agradecia por aquilo. E agora ele diz: meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecer assim firmes no Senhor, amados. Ele está dizendo: eu me sinto retribuído, eu me sinto feliz, eu me sinto realizado. A minha realização é ver vocês, é saber que vocês estão firmes, é saber que vocês são carinhosos para comigo, que vocês estão providenciando meios, e vocês são a minha coroa. Em outras palavras, ele estava dizendo isso.
aqui neste capítulo, no início desse capítulo. E aí ele vai para o verso 2 e diz: suplico a Evódia e a Sintique que se restabeleçam a boa convivência no Senhor. O que é que estava vendo ali? Ele tomou ciência de que duas irmãs que ele conhecia muito bem, vejamos, no verso 3, o 2 e o 3, para a gente compreender melhor e a gente ir explicando. Olha lá o que ele viu: suplico a Evódia e a Sintique que restabeleçam a boa convivência no Senhor. Sim, peço a ti, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois ministraram comigo na causa do Evangelho, juntamente com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Mensagem de domingo, não é? Lembram? Quem é salvo tem o nome escrito no livro da vida. Quem não tem o nome escrito no livro da vida não subirá no arrebatamento, não acessará os céus. Aqueles cujos nomes não constam serão lançados no inferno. Foi o que a gente viu, não por imaginação nossa, mas por causa da revelação da palavra. Foi isso que a gente deixou bastante claro. Então, o que é que estava acontecendo aqui? Paulo tinha pregado o evangelho naquela igreja de Filipos, e ele tinha sido auxiliado, sido ajudado entre aqueles cooperadores que se uniam com ele na pregação, na manutenção da obra, no cuidado com as pessoas que se convertiam. Enfim, eram cooperadores de Paulo na fundação da igreja, que requer muito investimento, muito tempo, muita dedicação, muita explicação do evangelho, muito ensino, porque é isso que é o evangelho, é ensinar as pessoas a conhecerem a Deus e a prosseguirem no conhecimento de Deus. E entre aqueles que, convertidos, se dispuseram a ajudar, a serem cooperadores com Paulo, estavam essas duas irmãs. E agora, Paulo toma ciência de que elas estavam intrigadas, criando dificuldades. O ser humano é o mesmo, viu? O ser humano é sempre essa caixinha de surpresa às vezes. E eu já disse aqui, eu acho que fiz até uma reflexão uma vez, é como um jardim. Se você planta um jardim, eu tive essa experiência, agora vai fazer uns 2 anos que nós construímos, e construímos um jardim. E o resultado é que a gente bota uma coisa lá e depois tem outra. A gente bota uma planta, uma grama, daí a pouco vem outros tipos, tem uma tal de orelha de rato que é terrível. E ela imita a grama para ver se desfaça, e eu cuidadosamente ia lá e puxava. Enquanto a raiz estava fácil, ela sai com facilidade, mas depois que demora um tempo, se você não ficar olhando quase de 2 em 2 dias, 3 em 3, toda semana, se você não olhar, ela toma conta e sai matando o que você plantou de bom e nasce tudo o que você não queria. A gente tem que estar sempre arrancando, e o pior, quando demora a arrancar, a raiz dela entrança com a outra, e quando a gente puxa, vem a raiz daquilo que a gente não queria arrancar. Assim é o coração humano. Se a gente não tomar conta dele direitinho, ele vai brotar, a Bíblia diz, raízes de amarguras vão brotando e vão sufocando e vão tomando espaço. Daí a pouco, aquilo que antes agia com tanta pureza, com tanta leveza, vai se tornando caprichoso, sabe? Cheio de
truncamentos, e vai se criando ali uma outra coisa. Então, Evódia e Sintique precisavam, segundo Paulo, para que restabeleçam a boa convivência no Senhor. Coisa boa, né? Que bom e suave é que os irmãos vivam em união, marido, mulher, filhos, irmãos, família, igreja, comunidade, povo de Deus, que a gente viva em união. Que bom é quando a gente tem um município pacificado, uma igreja pacificada, um órgão pacificado, pessoas que se entendem, e pessoas que se entendem são pessoas que se perdoam. Dá para dizer amém? Por quê? Porque se não houver perdão, não há união, porque são dois pecadores se relacionando, ambos vão falhar em algum momento e em alguma proporção, e os dois precisam ter consciência. Se você pecou, se humilhe e peça perdão. Se você foi machucado e outro está vindo pedir perdão, se humilhe também e peça perdão, porque nós falhamos em pensamentos, em interpretações, em palavras e em gestos e em atitudes. Nós falhamos. E, portanto, uma igreja unida é uma igreja cujos membros têm a capacidade de se perdoarem mutuamente. Sem isso não há corpo de Cristo, sem isso não há igreja. Deu para compreender? Já pensou uma família que não se perdoa? Irmãos que dentro da casa não se perdoam? Primos que não se perdoam? Vão se separar e se distanciar cada vez mais. Por que Jesus disse que toda vez que a gente for orar, a gente precisa orar dizendo: perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo os que me ofendem. E ele diz mais: se perdoardes os que vos ofendem, os outros, o Pai Celestial perdoará vocês. Se, porém, não perdoardes os que vos ofendem, também o Pai Celestial não perdoará vocês. Ficou claro? Então, o que é que Paulo estava aqui, a princípio desse capítulo, dizendo, olha, diga lá para Evódia, que eu estou suplicando como pastor dela, como aquele que levei o evangelho para ela, como aquele que a orientei, eu estou não pedindo, eu estou suplicando, suplico a Evódia e assim, que restabeleçam, que se enxerguem no processo, que reconheçam as próprias falhas, que é contínuo e que é preciso mas que todos reconheçam a própria necessidade de perdão, assim como todos os dias. Jesus ensinou: vós orareis assim. E aí orientou que os discípulos que perguntaram: ensina-nos a orar. E Jesus ensinou, ele trouxe em poucas palavras tudo o que precisa dizer para a gente de modo bem conciso e bem eficaz. A oração do Pai Nosso. E nela está esse pedido de perdão. Então ele agora diz que elas restabeleçam a boa convivência no Senhor. E aí ele faz um apelo agora para o seu cooperador, o seu representante, aquele que estava cuidando da igreja lá. Olha o pedido, veja que não é uma coisa simples, não, ele tocou nesse assunto e pulou para outro, não, ele aprofundou isso, porque isso é a base de uma vida convertida. Não existe vida convertida odiando irmãos, não existe, não será perdoado aqui, não entrará na eternidade, não tem o nome escrito no livro da vida, e não interessa se em algum momento da sua história você fez alguma coisa com o coração puro para Deus.
Aquele que permanecer fiel até o fim, este será salvo. Diga amém. Então não é porque a gente foi puro ontem, trabalhou direitinho ontem, que vai garantir o hoje. A chama arderá continuamente no altar, não se apagará. Você não pode deixar essa chama se apagar, a chama do amor, da capacidade de se autoanalisar, de se enxergar e de perdoar e de abraçar mesmo aquele que lhe ofendeu, porque você vai precisar perdoar quem lhe ofendeu. Quem não lhe ofendeu vai perdoar de quê? Então, perdão é coisa séria. E Paulo, além de suplicar, pedir, orientar, ele agora recomenda no verso 3: sim, peço a ti, leal companheiro de jugo, que as ajudes, pois ministraram comigo na causa do Evangelho, juntamente com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. É que Paulo está dizendo agora. Ele está interessado que essas duas irmãs que estão em discórdia se consertem. E aí, ele, além de recomendar diretamente a elas, citando os seus nomes e pedindo o ajustamento para continuar como membros do corpo de Cristo, embora sendo muitos, somos um só corpo. E o pé não pode ficar com raiva da mão, dizendo eu não preciso de ti. O olho não pode dizer que não precisa do ouvido, e vice-versa, porque somos um organismo. Então olha lá, Paulo está dizendo, e agora vai ajudando e aprofundando, ele vai acompanhando, e diz agora, eu apelo para aquele que está no comando lá. Não dá para a gente saber exatamente quem é. É o seu cooperador. É o obreiro que está lá, cuidando daquele povo. E agora ele diz: sim, peço a ti, leal companheiro de jugo. Nós estamos na mesma. Você está lutando aí, eu estou lutando aqui. Você está livre, eu estou preso. E ele estava numa prisão domiciliar, onde passou cerca de 2 anos. E ele aproveitava naquela prisão, obviamente acompanhado pelas autoridades que o vigiavam, mas ele aproveitava e teve a liberdade de receber gente em sua casa, e ele aproveitou aquela prisão domiciliar para pregar o Evangelho e não desanimar. Porque se ele ficasse lambendo as próprias feridas, lembrando de suas dores, eu estou aqui injustamente, e lamentando porque eu estava distante, não, a caminhada é para frente. Ele disse, deixando para trás as coisas que se ficam, avancemos para aquelas que estão diante de nós. Então ele tinha chance de pregar o Evangelho, a boca aberta, e a palavra de Deus jamais esteve presa, apesar de muitas vezes ele estar preso, mas ele escreveu aqui 13 livros para a gente hoje, com palavra e revelação de Deus, para a gente não querer hoje justificar, eu não faço por causa disso, a minha fragilidade, a minha dificuldade, por causa de 1000 coisas. Ele não encontrava razões para fechar a boca. Ele disse, eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Amém? A gente não pode, tem que abrir essa boca e ele encher. E aonde a gente estiver, a luz do Evangelho da glória de Cristo vai brilhar, sim. Esse é o Evangelho. E aí, queridos, ele disse, elas ministraram comigo. Naquela época elas estavam bem. Naquela época elas estavam servindo. Elas eram cooperadoras comigo. Então ajude-as. Tem 1000 formas da gente ajudar, não tem? Tem muitas formas da gente ajudar, para que esse nome seja mantido no livro da vida. Olha que coisa. Colossenses 3:12 diz o quê? Colossenses 3:12 em diante.
assim como um povo escolhido de Deus, santo e amado, revestivos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E zelai uns pelos outros, e perdoai-vos mutuamente. Como é? A igreja agora repetindo, perdoai-vos. Todo mundo, todo mundo. Perdoai-vos mutuamente. É você perdoando o seu próximo perdoando você. É assim que a gente caminha. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, agora a igreja. Estamos fazendo isso. Isso é um culto de ensino. Isso é um culto de instrução. Você quer se dar bem no chão da vida. Você quer contar com a atenção de Deus para as suas orações, os seus pedidos. Olha o roteiro. Olha o que a gente precisa fazer. Isso aqui não é para a gente pular, isso aqui é para a gente meditar, é para a gente acolher, abraçar a palavra de Deus. A palavra de Deus habite em vós ricamente, abundantemente. Então aqui está a orientação. Agora vamos para o verso 14 na continuidade. Acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. Amém? Você quer ver o elo da perfeição? O amor, porque Deus é amor. E aí, sem amor, a Bíblia diz que tudo redundará em nada. Não adianta. Você pode até sacrificar o próprio corpo, você pode dar todo o dinheiro do mundo, você pode dizer, eu vou para a fogueira agora, como demonstração de sacrifício. Se não tiver amor, você está demonstrando o seu orgulho, a sua vaidade, a sua soberba. Você está querendo um nome. Você está fazendo para você. Mas quando a gente tem o amor de Deus derramado no nosso coração, pela presença do Espírito Santo que nos foi dado, aí esse amor é capaz de fazer superações inimagináveis. E você vai olhar para as pessoas sem se deixar levar pelas emoções. E você vai saber fazer friamente a triagem entre o que convém e o que não convém, o que pode, o que não pode, o que deve e o que não deve. Então, acima de tudo, revesti-vos deste amor, o amor de Deus derramado em nós. Porque o sábio, olha Provérbios 19:11, sábio é o homem que consegue controlar seu gênio. Diga amém. Quantas vezes, né, a gente diz, meu gênio é forte demais. Você nunca viu, quer ver uma pessoa tola, louca? Ela que diz assim, eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Você tem que ser uma metamorfose ambulante, como disse o poeta. Que ninguém gosta de falar no nome dele, não é? Pode falar. A verdade, isso aí. Então, nós estamos aqui num processo de transformação constante, crescendo, brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O dia perfeito é do outro lado. Aqui o nosso processo é de aperfeiçoamento e de crescimento mesmo. Então, olha, sábio é o homem que consegue controlar seu gênio, e sua grandeza está em ser generoso e perdoador com quem o ofende. Aí o camarada vai dizer, eu vou pôr instrução. Eu queria que o pastor dissesse ali, a bênção é hoje, é hoje, é hoje, leva, recebe esse óleo,
recebe esse toque, recebe esse sal, passa aqui, o mal vai afastar. Vai não, meu filho, você vence o diabo perdoando as pessoas. Esse resto que estão oferecendo, isso não é evangelho, isso é o espírito de engano, isso é mentira do diabo, isso é querer atribuir algo que o evangelho não carrega. O evangelho é Jesus sendo glorificado e crescendo, e você diminuindo na condição de servo do seu próximo. Melhor coisa é dar do que receber. Amém? Ele tem que se enxergar nesse processo. E aí ele diz: coisa boa, grandeza. Sou maior do que você. Olha o meu cargo. Coitado. Jesus Cristo disse: você é grande, se torne servo de todos. Ele inverteu tudo. Esse é o evangelho de Cristo, essa é a sabedoria de Deus, esse é o poder de Deus, essa é a salvação de Deus revelada a nós, colocando a gente no lugar que a gente realmente precisa estar e merece estar, que é com humildade, reconhecendo a pequenez, porque quando você é fraco, aí é que você é forte, quando você de fato se assume como você é. E aqui ele está exatamente dizendo: a sua grandeza está em ser generoso. Já soube de alguns líderes que deram murro na mesa. Murro na mesa para mostrar que tem poder. Aí é que não tem mesmo. Então, se tinha algum poder, já foi embora. Porque não é murro na mesa. Tem que ter medo dele, porque afinal de contas, olha, quando você vê uma autoridade que mete medo nas pessoas, está tudo errado. Autoridade é para ser respeitada por agir com justiça, com equidade, com equilíbrio, de acordo com a lei, de acordo com aquilo que está prescrito. Aí merece respeito, mas autoridades que ultrapassam as linhas não merecem respeito. Aqui está dizendo: a sua grandeza está em ser generoso e perdoador com quem o ofende, até com quem, olha para aí, ser generoso com quem ama a gente, abraça a gente, ri quando a gente chega, tem os braços abertos para nos acolher, diz o que a gente quer ouvir. Isso é uma coisa. Mas já pensou você ser generoso com o outro, porque ele é seu semelhante? O que ele cometeu de errado em proporções diferentes, mas você também comete. E tanto você quanto ele precisou do perdão de Deus, porque todos a um se tornaram imundos. E mesmo assim ele veio ao nosso encontro, para nos restabelecer a vida. Todos nós, tais quais ossos sequíssimos, estávamos no vale, sem vida, sem a mínima possibilidade, sem nada organizados, todos perdidos. Jesus Cristo disse: eu vim buscar e salvar os perdidos. Eu vim para os doentes, porque não havia ninguém são. Todos feridos, do alto da cabeça à planta do pé. Só havia inchaço, feridas podres, não espremidas, nem tratadas com óleo. Todos nós. E a gente precisou do perdão, da graça de Deus. E portanto ele está dizendo: assim como ele fez com a gente, devemos fazer com o nosso próximo. Por isso mesmo, o que vale a grandeza de um crente, a fidelidade de um obreiro, é quando ele é capaz de suportar os trancos da vida, e sua grandeza está em ser generoso, perdoador com quem lhe ofende. A curto, médio ou longo prazo, aquele que lhe ofende vai dizer: realmente, eu tenho que tirar o chapéu para essa pessoa, eu quero o Deus dele, eu quero o cristianismo que ele vive,
Porque quando você faz o bem a quem te faz mal, você botou uma brasa viva na cabeça do outro. É o que a palavra diz, a brasa viva, ela está queimando lá na consciência, e a pessoa vai dormir te odiando, mas quando ela dorme, ela lembra do teu gesto carinhoso, compreensivo, teu olhar perdoador, tua fala tranquila, a mão estendida para socorrer e ajudar o inimigo, e isso vai mexer no coração dele. A Bíblia diz que a luz de Cristo deve resplandecer em nós, para que os homens, vendo as nossas boas obras, glorifiquem ao Pai que está nos céus. Muitos verão, crerão e confiarão no Senhor. Nós vamos despertar a fé das pessoas, agindo com generosidade, com perdão, com capacidade de superar as diferenças e nos adequar como servos de Deus. É o que ele diz aqui, restabelecendo a boa convivência no Senhor. Que no Senhor não há guerra, há convivência pacífica. Ele é o príncipe da paz, além de ser o Deus Todo-Poderoso, é o príncipe da paz, e ele vai nos ajudar. Então, ele chega aqui e descreve tudo isso para a gente de modo tão claro. Olha Mateus 6:14. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Quem aqui quer ser perdoado, voltar perdoado, andar perdoado? Glória a Deus. Então aqui está uma instrução para a gente. Só nesse textozinho, não é, já tem um conteúdo bem substancioso. A gente tem muito que pôr em prática. Como o texto que a gente leu se torna longo, que a gente não consegue concluir, ele vai soltando essas delícias para a gente ir aprendendo a viver. Então, estava aqui a recomendação, o cuidado e a chance das pessoas, no caso Evódia e Cíntia, que se tratarem entre si, oferecendo perdão mutuamente e restabelecendo a convivência no Senhor. Agora nós vamos para o verso 4, que ele diz aí na leitura: alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. Oi, Paulo estava, sabe por que ele disse isso? Que estava na hora do almoço, ele estava muito feliz com o cheiro da comida, ele estava então livre para viajar, para fazer o que ele quisesse. Ele tinha dinheiro, saúde, lazer, liberdade. Foi isso? Não. O homem estava preso. O homem estava acusado injustamente. Mas por que ele não ficou se lembrando lá? Eu estou aqui. É muito triste estar aqui longe da terra, tendo saudade de vocês. Ele disse, eu tenho saudade. Ele era livre para dizer, eu amo vocês, eu tenho saudade de vocês. Vocês representam a minha coroa, o meu galardão, estou feliz. Sem o apego doentio, estando em Roma, distante, mas salvo. Jesus não deu um tchau para ele quando ele saiu de lá de Jerusalém. O Senhor vai com ele, vai com a gente. O Senhor diz, eu não te deixo nem te desamparo. Essa é a vida cristã. Nem deixa, nem desampara, é no passo a passo. A Bíblia diz que Ele confirma os nossos passos, diga amém.
Então é esse Cristo vencedor que está com a gente. Por isso mesmo, Paulo agora está dizendo, apesar de toda aquela dor, você ser acusado injustamente, dói muito, não dói? Dói demais. E você ser transportado injustamente, tentaram matá-lo. Quando os soldados o prenderam lá em Jerusalém, foi para protegê-lo da turba, que queria eliminá-lo, ia linchá-lo. E no meio daquele julgamento injusto, ele apelou para César. Ele fez um apelo: eu quero ser julgado porque eu sou também cidadão romano. E como cidadão romano eu apelo para a lei. Ele era um homem muito inteligente, ele apelou para a lei, apelou para César, e disseram: então você vai para César. Tudo injusto. E ele apelou para não morrer, porque não era fácil, a turba estava querendo eliminá-lo. E os soldados o protegeram naquela ocasião, muito mais para livrá-lo de ser aniquilado. Por providência divina, obviamente. E agora ele estava lá, todo machucado com tudo isso, mas agora, olha que coisa diferente. Alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente vos afirmo, alegrai-vos. Meus queridos, isso é fé, isso é vida com Deus, isso é consciência de que Deus nos abraçou e nos perdoou de verdade. Então aqui está uma declaração de fé, de superação, de gente livre, que é capaz de se alegrar, porque gente que não perdoa, gente que não supera as dificuldades da vida, e gente que alimenta as amarguras e as perdas da vida, não tem alegria. Eles ficam esmagados, presos, acorrentados pelas próprias raízes de amarguras que vão brotando do próprio coração e contaminando tanto ele quanto os outros que estão em sua volta. Eu estou te citando Bíblia. Então aqui estava o homem livre. Jesus tinha dito: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele estava preso fisicamente, mas estava livre espiritualmente, e essa liberdade, ninguém pode colocar cadeias na liberdade espiritual quando nós conhecemos o vencedor da morte, Jesus. A Bíblia diz que Ele nos livrou do medo da morte. Até do medo da morte Jesus veio e nos livrou, e a gente agora abre o peito e diz: a minha alegria está no Senhor, regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo: regozijai-vos. Isso é muito forte, isso é simplesmente maravilhoso. E aí, onde ele esteve por cerca de 2 anos, numa prisão, apesar de estar feliz, mas preso. Mas dizia o quê? Em algumas vezes, quando vocês se lembrarem, quando vocês estiverem na igreja, então vocês se alegrem no Senhor. Foi assim? Alegrai-vos sempre. Então é todo dia, é toda hora, é todo instante, é quando está doendo e quando passou a dor, é na bonança e na escassez. E isso é somente para quem conhece de fato a Deus. E aí ele prossegue, Filipenses no capítulo 5 agora. Depois que ele diz que alegrai-vos, ele diz: seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas, breve voltará o Senhor. Está dizendo: olha, daqui a pouco nós vamos encontrar com Ele, Ele virá, seja para nos tirar desse mundo aqui e transportar para lá, seja no arrebatamento. Então o Senhor virá, está breve, breve. Eu hoje olho para trás, me lembro de
desde a mais tenra idade, como me descobri como pessoa, desde o saborzinho do leite que eu ainda tenho, por incrível que pareça. Talvez alguém diga, ele está conversando, está conversando muito, mas eu sei que é quentinho e é agradável demais, porque eu pedia para minha mãe tirar o meu irmão Luiz e chupava. Dizia, me dê um chupinho. E ela afastava o meu irmão e eu pegava. Eu me lembro trocando a chupeta dele, que era nova, e a minha que era velha, eu botando na boca dele, tirando a dele para mim. E quando saí, disseram, oh, você com essa chupeta? Eu digo, foi ele que trocou comigo. Então, eu volto lá, estou com 66. Olha, está pertinho, está. Verdade ou não? Breve voltará o Senhor. Você vai passar para outra dimensão daqui a pouco. Está chegando a hora. Então, enquanto não chega, seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Amém? Todas as pessoas. Ah, meu vizinho não é? Meu vizinho já viu meus gritos, meu vizinho já viu minhas maldades, meu vizinho já viu a minha arrogância, meu vizinho debaixo da casa, do telhado, já viu o esbravejar, já me viu despido de qualquer limite, e ali não é? Não. Vamos lá para o texto. Olha, vamos comigo? Eu vou na frente e vocês repetem. Seja a vossa amabilidade conhecida por todas as pessoas. Seja seu patrão, seu companheiro de trabalho, seja o seu parente, o seu cônjuge, o seu filho, o seu vizinho, aquele que lhe conhece mais profundamente, como aquele que você passou como um transeunte. Lá no trânsito, ele trancou você, olha, quase que ele leva o seu para-choque. Aí eu vou descer, vou arregaçar as mangas, e se tiver uma arma, eu já saio com ela, na mão. E aí? Seja a vossa amabilidade conhecida no trânsito. Vamos dizer amém. Mas é difícil, é ou não é? É difícil, a gente tem que se policiar. Seja a vossa amabilidade quando fizerem o mal contra você. É difícil. Mas o Deus da paz está conosco. Amém? Ele vai nos ajudar. Então, que essa amabilidade esteja presente, porque breve, muito breve, voltará o Senhor e Ele vai levar aqueles que o esperam para a salvação. Estão preparados? Por isso mesmo, Efésios 4:32. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Da mesma maneira que eu me aproximei precisando de compreensão, de perdão, que Ele anulasse o meu passado, que Ele cancelasse a minha história de pecado, de desobediência. A Bíblia diz que Ele cancelou, Ele apagou, Ele deletou a nossa história. De modo que Ele precisou lançar, como diz o texto, no mar do esquecimento, para não se lembrar do meu passado, do seu passado. Ele está dizendo que Ele fez isso, e Ele agora está recomendando que a gente, da mesma maneira, faça com quem
de alguma forma, nos machucou. Agora vem o melhor. Faltam só 10 minutos, a gente ainda vai louvar. Então, o grosso de tudo isso vai começar agora. Aí a gente trata em outro dia, tá bom assim? Porque eu não vou fazer questão de passar muito rápido, não, como passa o gato pelo telhado quente. A gente vai comendo, bebendo, tirando o suco direitinho e nos alimentando. E como a palavra de Deus, ela alimenta a gente, aí ela vai dando até que a gente ficou cheinho. Dá para gente digerir um pouco, não dá? Não já deu para a gente voltar para cá, para casa, mais cauteloso, mais cuidadoso, mais amoroso, mais disponível para compreender os outros. E a partir daí, porque agora, olha que coisa linda. O verso 6 em diante começa a escancarar. Não andeis ansiosos por motivo algum. Oi, ele está no céu, é? Essa pessoa que está falando isso aqui está no céu. Paulo tinha sido arrebatado para dizer que a gente não tem motivo para ficar, motivo algum deve mexer provocar ansiedade na gente. Ele não estava no Brasil, ele não estava no mundo, ele não estava na terra, esse homem estava no céu. Não, ele estava preso, injustamente. E está dizendo isso, olha, vocês, ele estava carente, ele estava recebendo ajuda vinda lá do outro lado. Estava com saudade de pessoas amadas. Mas ele sabia que a sua vida está em Deus, e quem está em Deus está firme. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É a palavra de Deus que diz isso. O que a gente precisa é dessa capacidade de nos aquietarmos em Deus. Esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou-me do charco de lodo, do tremedal de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão, crerão e confiarão no Senhor. Olha de onde é que o homem está glorificando a Deus. Como é que você glorifica a Deus? Você está atolado, você está no pântano, você está num lugar escorregadio, você está sendo submerso pelas lutas. Que paciência é essa? Eu estou pacientemente aqui porque eu estou falando com o Altíssimo. E quando eu falo com o meu Deus, Ele se inclina para ouvir o meu clamor, e Ele tem o poder de me tirar desse lugar e de me transportar para um lugar firme, porque nesse mundo a gente tem esses altos e baixos, esse relevo da vida, leva a gente muitas vezes à altura e lá no vale, porque neste mundo nós teremos aflições e tribulações, porém devemos manter o bom ânimo. Ele venceu o mundo e Ele está conosco para nos fazer vencer também. Então, eu não vou mais nem concluir o resto do verso 6, fica para um outro momento, para a gente aprender uma coisa: ter paz neste mundo. Nós vamos construir isso a partir de um outro momento, mostrando que é possível, sim, a gente ter paz aqui nesse mundo. É possível a gente pisar firme, resistir o diabo, o agitador, e ele ter que fugir de nós. Amém? E para a gente fazer isso, nós vamos aprender algumas estratégias. O que fazer? Como nesse mundo não estar ansioso? Porque só Ele
nos traz a paz. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vos dou como o mundo dá. Então é essa paz, que excede todo o entendimento, que habita o nosso peito e o nosso coração. Amém? Deus nos ajude, que a gente saia daqui para casa, ajustando cada vez mais os nossos passos com Deus. E alegria não pode faltar. Sem sofrimento não se cresce, sem alegria não se vive. Amém? Vamos dizer isso? Sem sofrimento não se cresce, sem alegria não se vive. O Senhor é a nossa alegria, a força do Senhor, e Ele está conosco. Então vamos vencer, nada de desanimar.